Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós somos o Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo. Eu sou Bruno Benigno, urologista e uro-oncologista. Do meu lado, Dr. José Eduardo Vettorazzo, também urologista e uro-oncologista do IURO. Nós estamos aqui para falar, nós vamos executar, estamos prestes a fazer uma cirurgia de um paciente de 67 anos que descobriu um tumor relativamente raro, né, Zé? Um tumor de ureter. Trazer alguns números para vocês. O tumor de ureter ele tem um comportamento muito parecido com o tumor de bexiga. No Brasil, aproximadamente 10 mil pessoas descobrem o câncer de bexiga, o câncer de urotélio que nós chamamos, né? Que é o revestimento do sistema que coleta a urina. Só 5% desses tumores estão fora da bexiga, ou dentro do rim, ou no canal que conecta o rim até a bexiga. Então, a gente pode dizer que é um tumor relativamente raro e numa localização mais rara ainda, né? Então, para começar a explicar para você, o objetivo desse vídeo é simplesmente educacional, né? Como você reconhecer os sintomas, e a gente quer explicar como nós fazemos o diagnóstico, de forma que quando você chegue na sua consulta com o seu urologista, você chegue mais preparado. Zé, então vamos começar a falar um pouco sobre fatores de risco, né? A gente já deu uma noção aqui, a gente sabe também que esses tumores eles acometem mais homens do que mulheres, 7 homens para cada 3 mulheres. Quais são os principais fatores de risco para os tumores de bexiga e de ureter? Disparado, o principal fator é o tabagismo, né? Então, nesse cenário que você comentou de comprometimento principalmente de homens, a gente sabe que são homens, principalmente após os 50 anos, que na maioria das vezes eles fumam há um longo tempo. E que, por exemplo, também tem outros problemas de saúde que, de maneira geral, a gente sabe que impacta na incidência de tumores, como, por exemplo, obesidade, certo? Além disso, você pode ter também, para o surgimento dos carcinomas uroteliais, né? Os tumores que são o subtipo específico desses casos de tumores de bexiga e também do ureter, fator de risco como, por exemplo, aí já mais para bexiga, mas infecções de repetição, presença de cálculo na bexiga, alguns tipos de infecções mais específicas ou o uso de algumas substâncias tóxicas que ao longo do tempo podem causar inflamação desse revestimento do canal da urina e levar ao surgimento de tumores. Mas disparado assim no dia a dia, o principal fator é o uso de cigarro, o tabagismo, né? Exato, na verdade o tabagismo está tão associado que a gente sabe que 7 em cada 10 pessoas, casos, né, de câncer de bexiga ou de ureter estão relacionados ao tabagismo. Existe também um risco ocupacional. Então, nós sabemos que pessoas que trabalham com indústrias, com derivados do petróleo, como thinner, solvente, indústria do asfalto, geralmente, e que tem uma exposição prolongada, desprotegida desses produtos, tem um risco maior de apresentarem esse tipo de tumor, né? Passando um pouquinho dos fatores de risco, agora para os sintomas, né? Bom, o sintoma mais frequente dos tumores do sistema que coleta a urina é o sangramento. Porém, embora esse seja o sintoma mais frequente, boa parte dos pacientes que nós fazemos diagnóstico hoje em dia não tem sintoma, né, Zé? Então, eles acabam fazendo, como é o caso do nosso paciente de agora, ele procurou um hospital para uma intervenção, ele estava com uma dor abdominal e que acabou confirmando que era uma apendicite. E durante a avaliação da apendicite fez uma tomografia e que mostrou uma massa no ureter esquerdo. E isso acabou, né, levando ao encaminhamento para nós, urologistas. Então, além desses sintomas de sangramento, o que uma pessoa com um câncer de bexiga ou de ureter, Zé, pode sentir? O principal sintoma é o sangramento, mas além disso o paciente, por exemplo, no caso desse paciente com uma lesão no ureter, ele pode ter dor, uma dor aqui na região lombar. Tipo cólica de rim, tipo cólica de rim, como se fosse a mesma dor que você tem quando um cálculo renal entope o canal da urina, porque o tumor vai crescendo dentro do canal da urina e ele tende a obstruir esse canal. Então, quando há essa obstrução, aumenta muito a pressão na urina dentro do rim, levando o paciente a sentir dores na região lombar. Além disso, além do sangramento, se for uma lesão na bexiga, pode ter dor aqui no pé da barriga, um sinal de que a lesão, por exemplo, está evoluindo, eventualmente comprometendo outras estruturas. O sangramento sempre preocupa o urologista quando ele é visível, mas numa situação inicial você pode ter sangramento microscópico, né? No exame de urina, aquele exame de urina 1, pode estar já alterado sem que o paciente tenha tido ainda episódios visíveis de sangramento numa situação bastante inicial. Mas acho que o recado que fica é a presença de sangramento na urina. Tá.
como você bem colocou, e você também que está nos assistindo pode perceber, esses sintomas eles não são específicos, né? Uma pessoa que tem um sangue na urina, sim, na verdade, na maioria das vezes não tem câncer, né? Exato. Essa é a primeira não precisa mensagem. ficar desesperado se o exame de urina 1 vier com sangramento exatamente. discreto. A né? principal causa de sangue na urina não é câncer, e sim infecção urinária. Exato. Existem outras causas, mas boa parte das vezes, felizmente, não está relacionada ao câncer. Então, a gente precisa, como médico, investigar, né? Responder para aquele paciente se o sangramento é ou não oriundo de um câncer no sistema urinário. Então, a gente começa do básico, né? Afastando uma infecção de urina, pedindo um exame de imagem, como foi o caso desse nosso paciente. Mas só existe uma forma de confirmar o diagnóstico, que é fazendo uma biópsia, né? E essa biópsia, ela é feita pela própria uretra do paciente dormindo. Então, nós chamamos isso de cistoscopia, que vê a bexiga, ou a ureteroscopia, que nada mais é do que um aparelho um pouco mais fino, uma câmera mais fina ainda, e que a gente consegue entrar no ureter do paciente e fazer uma biópsia. Existem algumas situações em que o diagnóstico, né, que a massa ela é tão volumosa, em que a gente tem uma certeza tão grande que aquela massa vai precisar ser retirada, que nós podemos até pular essa etapa da biópsia e partir para um tratamento inicial. Mas, via de regra, a confirmação do diagnóstico de um câncer de bexiga e de ureter, ele vem através desse procedimento que é feito por endoscopia. Então, o paciente teve o sintoma, teve essa suspeita, você levou para o centro cirúrgico, fez o diagnóstico, e aí o paciente recebe o diagnóstico de um câncer de bexiga ou um câncer de ureter. Qual é a próxima informação importante, né, para a tomada de decisão? O que ele tem que olhar naquele laudo e dizer assim, bom, isso aqui é um caso mais tranquilo, opa, isso aqui é um caso que vai precisar de um tratamento mais agressivo? Você tem que tirar desse resultado da biópsia, né, que a gente chama de anatomopatológico, as informações de qual é aquele tipo de tumor. Então, porque dentro desse mundo, né, câncer de bexiga, você tem vários subtipos de tumor. É lógico que você tem os mais frequentes, né, o carcinoma urotelial, mas você pode eventualmente ter um tipo específico que é mais agressivo, que tem algumas particularidades no tratamento. Então, o primeiro passo é ver qual é o subtipo de tumor e ver basicamente se é de alto grau ou baixo grau, né? Porque a profundidade, isso, né? Se for uma lesão superficial, que é uma lesão de baixo grau, você muitas vezes vai para um tipo de tratamento menos complexo. Se você tem uma lesão que é mais agressiva, que invade, por exemplo, as camadas da parede da bexiga ou as camadas da parede do ureter, que é uma lesão de alto grau, que a gente sabe que tem um potencial de agressividade maior, você muitas vezes já tem que direcionar o paciente para um tratamento mais complexo. E aí, baseado nesses resultados, você já tem que dar o próximo passo, que é entender se aquele problema é localizado no órgão que a gente está avaliando, por exemplo, localizado só na bexiga ou localizado só no ureter, ou se já há sinais de que esse problema se espalhou para outras áreas do corpo, que a gente chama de metástase, né? Então, você tem que fazer quase que sempre exames complementares, como, por exemplo, uma tomografia de tórax, para ver se está tudo bem com a parte pulmonar daquele paciente, porque se a gente tem um paciente com doença localizada, o tratamento é para um lado, e se a gente tem um paciente com doença já espalhada, metastática, a gente tem que tomar outro rumo aí no nosso tratamento. Interessante. Então, voltando para o caso do nosso paciente, esse senhor que descobriu essa massa no ureter esquerdo, ele tem uma doença localizada. Nós fizemos um exame, inclusive um PET scan, e esse exame mostrou que não existe nenhum foco de metástase à distância no corpo dele. Logo, nós vamos fazer um tratamento que, nesse caso em particular, vai ser a retirada do sistema urinário. Por que isso? Nesse caso não foi possível, não vai ser possível preservar o rim dele, porque a lesão está muito próxima do rim, né? Então, o ureter ele vai ficar muito curto, não tem como a gente reimplantar o ureter, que vai ficar muito curto. Nós optamos, nesse caso, com a técnica robótica, que tem os mesmos resultados em termos de chance de cura de uma cirurgia aberta, tá? Mas a recuperação da cirurgia robótica é mais rápida, o paciente tem menos sangramento, tem menos dor no pós-operatório, sai da cama, se movimenta mais cedo, vai de alta mais rápido para casa. Então, é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, tá? Nós vamos fazer essa cirurgia em 2 etapas. A primeira etapa do procedimento é desinserir o ponto de conexão do ureter na bexiga, então nós usamos um equipamento especial para isso, e depois nós fazemos um tempo abdominal, onde o rim vai ser desconectado juntamente com o canal, envelopando, né, sem tocar, sem encostar no nódulo, no ureter do paciente. Então, a ideia, na verdade, desse vídeo foi mostrar para você que, a mensagem final, a minha mensagem eu quero ouvir a do Zé logo em seguida. Nem todo sangramento é câncer na urina.
mas precisa ser investigado. Os tumores de ureter, eles são uma forma rara dentro do grupo de tumores que nós chamamos uroteliais. O tratamento, quando descoberto no início e a lesão está mais próxima da bexiga, tende a ser mais conservador, mas infelizmente em algumas situações, quando o tumor já está muito próximo do rim, a gente não consegue preservar a unidade renal desse paciente. Zé, queria que você deixasse aí suas mensagens finais aí pra gente. Eu acho que o recado tem que ser: evite fumar. Eu acho que isso é uma informação importante, porque a gente sabe que isso é fator de risco para muitos tumores. Nós comentamos aqui dos tumores de trato urinário, de bexiga e ureter, mas a gente sabe que também para os tumores de rim é um fator de risco muito importante. Então, assim, sempre que possível, discutir sobre o fim do tabagismo. Presença de sangramento visível na urina deve ser comentado com o médico para se iniciar uma investigação, nem que seja para concluir que está tudo bem, que foi um episódio isolado, e não precisa ficar desesperado com sangramento microscópico no exame de urina 1, porque nem sempre é um caso de um tumor. Deve muitas vezes ser investigado, mas na grande maioria das vezes, felizmente, a gente sabe que não é tumor, é um caso de infecção, alguma outra coisa. Então, fim do cigarro, cuidado com o sangramento visível e conversar sobre o sangramento invisível. Acho que são os 3 recados. Muito bom. Então, vou deixar vocês aqui com a rotina da nossa equipe, executando mais um caso de cirurgia para o tratamento dos tumores uroteliais. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, e se você quiser saber um pouco mais sobre nós, basta acessar o nosso site www.iurooncologia.com.br ou então acessar nossas redes sociais, que é o @iuro.sp. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.